Querem outro valor interessante? Informalidade no transporte público de azul e branco. 2,8 bilhões de kwanzas que aquilo movimenta. É tudo informal. O que é que o Estado vai buscar ali? Não. É receita direta, aquilo é oneroso, tem que pagar impostos. Falo muito, eu pergunto, quem são os donos dos veículos? É aí que temos que ir, não é ao motorista nem ao cobrador. E porquê é que foram arranjar lotadores? Isto não serve para nada, peço imensa desculpa. É para criar caos. Nós temos caos no tráfego em Luanda. Se vocês repararem, onde há caos de tráfego, há informalidade de transporte de passageiros. Azul e branco e os carros informais. Enquanto nós não ordenarmos isto, e aí peço imensa desculpa ao superintendente-chefe, mas é muito importante a vossa atividade ali. Por amor de Deus, organizem o tráfego e obriguem as pessoas a respeitar. Nós passamos por baixo de qualquer pedonal, não se deve parar aí, deve-se parar uns metros bons à frente da pedonal, obrigar a parar. A estrada de Catete foi intervencionada, fizeram baixo para o transporte público. Para lá tudo, inclusive pessoas a venderem os equipamentos, o transporte público, eu vi os autocarros a parar na estrada na mesma. Família, eu acho essas declarações muito sérias, muito graves e muito preocupantes. Dizer que os lotadores não servem para nada, eu acho muito preocupante e muito sério. Porque quando eu acho que alguma coisa não serve para nada, a solução que eu vou dar para isso poderá ser realmente a mais catastrófica possível. Porque eu acho que estes não servem para nada. Quando eu sei que meu sapato não serve para nada, o que eu faço? Levo para o lixo. Portanto, considero sendo uma declaração até uma heresia. Vou considerar aqui o senhor foi um herege em relação a esta declaração. Uma heresia é quando alguém contraria uma declaração oficial, ok? Porque enquanto economista, até se você for sociólogo, se você for jurista, vais concordar comigo durante este vídeo aqui. Dizer que os lotadores não servem para nada é uma heresia. E é perigoso porque quando eu digo que essa profissão, estes senhores ali não servem para nada, a solução que eu vou lhes dar vai ser a mais catastrófica, a mais brutal, a mais desumana, inclusive, possível, acredito. Porque dizer que os lotadores não servem para nada é ir contrário a dois grandes princípios para a racionalidade econômica. Não é? A economia é uma ciência racional, né, que nos ajuda a tomarmos decisões pensadas. E existem dois princípios para a racionalidade econômica, que se chamam o princípio da utilidade pessoal, aquilo que é útil para mim, e o princípio da utilidade coletiva, aquilo que é útil para todos nós. Na superfície, você ao olhar para os lotadores, os roboteiros, os engraxadores, pode dizer que eles não servem para nada, na superfície. Mas se você mergulhar nestes dois princípios, da utilidade pessoal e da utilidade social, vai perceber que eles servem muito, e mais do que nós imaginamos. Porque quando eu digo que o lotador não serve para nada, estou a dizer que eu não ando de táxi azul e branco, nem a minha mulher, nem os meus irmãos. Ou então eu ando de azul e branco, eu, os meus irmãos, todo mundo, mas eu acho que eles só atrapalham, porque me puxam a camisa, porque me roubam o telemóvel, porque me fazem aquilo, porque me fazem aquilo. Eu sou proprietário de táxis e tenho que todos os dias lidar com eles, tenho que pagá-los, não pagá-los, não fazem nada, tenho que pagá-los. Você pode analisar aqui pela superfície. E na utilidade coletiva você fala, mas os meus irmãos, os meus amigos, todo mundo critica os lotadores. Ou então nenhum dos meus utiliza os azul e branco. Portanto, não serve para nada na minha vida. Okay. Como estava a dizer, né? Se você entrar pelo princípio da utilidade pessoal e coletiva, vais perceber que, ok, eu não uso azul e branco. As pessoas que usam reclamam porque são puxadas, os taxistas reclamam porque têm que pagá-los, mas nós estamos a olhar para uma economia angolana completamente informal e com taxas de desemprego assustadores. E os lotadores são um escape para problemas graves. Há um lotador que não é marginal, que não juntou-se a grupos de pressão, que não está a perigar a tua segurança porque decidiu ser lotador. A informalidade é um escape da economia angolana. As pessoas por si próprias procuram pelos seus próprios profites para não prejudicarem as outras. Eu prefiro ficar a chamar Ingombota, São Paulo, Asa Branca, Benguela Lubito. Prefiro estar a chamar
do que se calhar a juntar-se a um grupo de pressão e amanhã tentarmos derrubar o governo, do que roubar aquela tia, do que assaltar aquela tia, do que vender droga, do que traficar combustível, do que vender cursos que não prestam, do que... Eu prefiro ser cobrador, lotador, tirar um dinheiro ali, ganhar dinheiro à vista de todo mundo, do que fazer um negócio que periga a tua saúde. Porque eu podia muito bem, no quintal da minha casa, fabricar Coca-Cola. Eu podia fabricar água mineral. Como uma vez eu em Luanda tomei água mineral e fiquei com a barriga dura, torta direita e ia diarrear o dia todo. Por quê? Porque alguém decidiu fazer água mineral na sua própria casa. Existem muitos negócios que perigam a sociedade mais do que este aqui. Dizer que os lotadores são um problema e não servem para nada é ignorar o princípio da utilidade pessoal. A minha segurança está até salvaguardada, porque uma pessoa decidiu ser lotador e não assaltar-me naquele canto, e não fabricar uma água e não fazer uma manteiga pirata, não fazer um queijo. O que acontece no nosso país é o queijo, a manteiga, é a água, é a Coca-Cola, é a sumo, são bebidas alcoólicas completamente falsificadas, porque as pessoas buscam por si próprias soluções para as suas próprias vidas. Então um indivíduo decidiu buscar como solução lotar. É um problema da informalidade. Tem soluções, já lá chegaremos, mas que esses senhores são úteis para as suas famílias, porque muitos deles sustentam a mulher, sustentam os filhos. Eu, Joaquim, sou fruto da informalidade. Okay? Já vou falar aqui para frente como é que isso aconteceu, mas estes senhores aqui são úteis para si próprios, porque conseguem alimentar-se, pagar as suas próprias contas, pagar a internet, pagar vários serviços, até inclusive você, se calhar, que estás aqui a falar, que não serve para nada, tens uma loja, tens um serviço em que eles são teus clientes, que ela não sabes também, ok? Sustentam as suas famílias, utilidade social, ok? E salvaguardam a segurança pública. Portanto, são um escape da economia angolana. Eles estão aqui num sítio aqui. Eles não conseguiram trabalho, mas também não querem ser marginais. Portanto, procuram o que têm como oferta de trabalho e caem por ali. Temos que compreender. O senhor falou aqui sobre combatermos a informalidade de todas as formas. É impossível, no contexto de Angola, é impossível, repito, no contexto de Angola, é impossível combater a informalidade por meio da lei e da força. Da lei, né? Proibir a venda de pessoas aqui no local X. A força, a polícia sempre interferir na venda na estrada. É impossível. Primeiro porque nós não temos polícia suficiente para estar presente em todos os cantos informais. Todas as estradas, todas as pedonais. Nós não temos pessoal para isso. Também é cansativo. Okay? É usar a força de segurança para um fim que não vai resolver, porque não vai acabar a informalidade por esta via, nem da lei nem da força. Porque a polícia corre aqui, eles vão fugir para aqui. A polícia corre aqui, vão fugir para ali, porque eles precisam sobreviver. Nós somos seres sobreviventes e nos adaptamos aos problemas vários. Portanto, pela lei, o jurista, os tribunais, a polícia, os fiscais não vão estar em todos os lugares. Pela força, só vai criar outras repercussões sociais. Como aconteceu no IGE, mas já que falaremos no próximo vídeo o que aconteceu no IGE. Portanto, pela lei e pela força, é impossível, na minha percepção, em Angola, combatermos a informalidade. Então, Joaquim, como é que se combate a informalidade em Angola? Primeiro é retirarmos essas heresias de que a profissão X, porque não me serve, portanto, não serve para nada, porque isso obriga-nos a trazermos isso, porque se um dia esse senhor aqui for convidado para uma solução face aos lutadores, vai ser a mais radical possível em função da sua afirmação face a esta profissão. A forma como eu olho para a minha t-shirt, não, essa aqui me custou muito cara, por causa me custou 12 euros, né? Custou 3 euros, eu também compro muito baratas. A forma como eu olho para a minha t-shirt, não está boa, custou xixi. A forma como eu olho para ela, ou seja, o nome que eu dou para ela, vai refletir a forma como eu vou cuidar dela. Se vou levá-la para o lixo, se vou colocá-la, porque eu tenho 2 gavetas, as roupas em condições, as roupas tal, as roupas tal. Lá onde eu colocar aquela camisa, eu sei que ela é importante, é menos importante, ela não é importante, porque é usada para poder pintar a casa e não só, ok? Logo, a classificação, o conceito que você dá a um objeto, a um sujeito, a um facto, vai refletir a solução que você vai dar para essas pessoas. Okay? Portanto, eu estava a dizer que combater a informalidade em Angola por meio da força da lei é impossível, porque temos que entender qual é a gênese da informalidade em Angola. Qual é? Você sabe melhor do que eu. Número 1, a guerra.
não é? Com a guerra, os homens, a guerra civil em Angola, com as guerras, os homens em Angola foram para a guerra, para o combate, para as matas, e as mulheres, as esposas, tiveram que vender. Não há empresa a funcionar, os homens foram para a guerra, voltam de um mês a 2, 3, 4 meses, outros homens não voltam. As mulheres precisaram ir para os centros urbanos, no Ambo, em Benguela, em Luanda, não é? Nos centros, no Iji, e começarem a vender. Okay? E ao vender foram criando esses mercados. A guerra acabou, os homens foram desmobilizados, muitos deles ficaram sem inserção, acabaram por cair também na informalidade. E porque a pobreza também é geracional, assim como a riqueza nem passa de família a família, né? A pobreza também passa geracional. Então, o meu pai era zungueiro, eu também vou ser zungueiro em função daquilo que eu recebi enquanto criança, se tive informações, onde eu cresci, se havia uma igreja, se não havia... A riqueza e a pobreza são geracionais. Em cada família terá de haver um indivíduo que vai poder quebrar o ciclo da pobreza. Ou em cada governo, em cada país, poderá haver um governo, repito, em cada país terá de haver um governo que vai quebrar o ciclo da pobreza nacional. Porque enquanto não surgir um governo que quebre o ciclo da pobreza geracional, também não vai parar. Temos que perceber que a origem da informalidade do nosso país são as guerras. A guerra acabou, surgiu a corrupção, não é? Alguns senhores olharam o dinheiro público como o dinheiro deles, né? Mandaram para fora, para colar. Sempre aqui dou o exemplo. Angola está a tentar recuperar o dinheiro que marimbojos desviaram para a Suíça, para Portugal, para outros países, não é? A guerra fez com que não se podia criar indústrias, serviços no país porque estávamos em guerra, ponto. A corrupção, o dinheiro que seria para implementar na indústria, na comunicação, nas estradas e não só, alguns indivíduos usaram por benefício próprio. E mais importante, a questão da importação. Todos nós decidimos só importar, não é? As empresas, o governo, as famílias, os 3 agentes econômicos decidiram só importar. Vamos importar, nada de exportação. Quanto mais importamos, menos criamos, menos indústria nós temos. Portanto, quem importa muito tem muito desemprego. Portanto, lá onde é muita corrupção, muito desemprego. A guerra não cria emprego bélico, indústria bélica, mas indústria bélica muito mais nos outros países que fabricam arma e não só, porque nós, os homens, então vão para a guerra e a maioria fica claramente em campos de batalha nos 2 lados, nos 3 lados. Nós estamos aqui lutamos os 3 grupos, mais cubanos, mais outros mais claramente. Pronto, é um exercício em busca da independência ou da liberdade, mas que os homens têm muito mais chances de lá ficarem do que de regressar. Logo, para terminar, combater a informalidade, que é um problema sim, deve ser o nosso foco, mas não podemos esquecer todos os angolanos incluídos nas melhores soluções para o problema. Todos os angolanos prestam, todas as profissões que são vistas como sendo moralmente aceites, não está a fazer mal a ninguém, mas está a trabalhar para patrocinar, para sustentar a sua família, são úteis. Não servem para nada. Para mim, não é mais perigoso pela esta afirmação, mas pela solução que se espera de uma pessoa que diz que você não serve para nada. Se eu dizer para você assim, você não serve para nada, imagina que solução eu tenho para você. Imagina que solução tem para você. Vai ser a mais catastrófica possível. E antes de eu aqui avançar para uma parte mais importante do vídeo, quero lembrar que é importante você colocar like neste vídeo. Alex, faz favor. Subscreva, partilha, porque é assim que você ajuda o canal a crescer, também a motivar-me a voltar para cá, a reagir sobre diferentes conteúdos. Eu espero profundamente que alguém do programa, eu não vi o programa, só vi apenas o corte, espero profundamente que alguém do programa tivesse rebatido o senhor, porque infelizmente esse vídeo aqui ele não vai ver, ok? Para também aqui poder dá-lo, né, uma outra perspectiva, não que eu esteja certo, mas pelo menos uma outra perspectiva de que, calma aí, eu falei assim, a senhora que falou aqui vai analisar, poderá invalidar ou validar o que eu disse aqui, mas era importante que alguém pudesse rebater lá no programa para que não pudesse sair do estúdio com a ideia de que os engraxadores, os lotadores, o mercado informal, o próprio mercado informal também serve. Serve, porque nós não temos uma malha empresária, não temos uma economia, neste momento, que consegue empregar toda a força de trabalho nacional. Eu costumo dizer que é um desperdício da força de trabalho, um desperdício da força de trabalho juvenil angolana, vermos jovens lotadores, vermos jovens roboteiros, é um desperdício da força de trabalho. Agora, agora são úteis.
Eles estão a estudar, muitos deles de manhã vão para a escola, à tarde vão para a escola. Eles têm mulher, têm filhos, têm irmão, muitos deles têm os familiares nas demais províncias e estão a enviar mantimentos e não só. É uma profissão, vamos chamar de profissão, porque é uma atividade diária de alguém, é útil. Agora, que não é eficiente, que tira dinheiro no bolso do taxista, que para alguns gera insegurança chegar numa paragem e ter um ou outro lutador. Isso é um facto, mas não quer dizer que sejam inúteis, que sejam desnecessários, que não prestam para nada, porque estão a resolver um problema da segurança nacional. É um escape, porque se não estivessem ali, estariam claramente a perigar a tua vida e dos teus, acredito. Qual é a sua opinião em volta deste vídeo, deste corte? Critica-me aqui, rebata-me aqui se faz favor, estamos juntos, quero aprender com você, gosto muito das ideias contraditórias, fazem-me parar, pensar, ler e rever inclusive o vídeo de facto eu estou errado ou não. Portanto, não meça as palavras, rebata-me aqui, elogia também se for necessário, estamos juntos, até o próximo vídeo e que Deus Todo-Poderoso te abençoe como sempre. Não esqueças de ler os meus livros se faz favor, disponíveis no meu site ou aqui no WhatsApp se quiseres ler em formato e-book ou então mesmo também físico, eu mando para você onde quer que você esteja. Estamos juntos? Até já, família.